De certo modo, a hereditariedade negativa serviu para despertar a estuante força positiva existente na alma herdeira, que logo se colocou na posição contrária à dos impulsos físicos, como acontecera com Siddhartha, Sakyamuni e Gautama. A elevação do espírito domina as condições inferiores e as transforma em valores, de modo a embelezar os seus próprios caminhos. O amor cobre a multidão dos pecados, e esse amor é a herança de Deus, na pauta comum da vida dos missionários. Ele desentulha todos os canais, porventura interrompidos pela iniquidade, e aciona a vida para outra dimensão, sem que a matéria domine, e quando dela participa, serve-lhe enquanto escrava por estar em escala inferior. Como anjo em estado de repouso, Francisco, nos primeiros anos, obedecia mais ao comando mental de sua mãe e recebia alguma influência de Jarla. E certo que é certo que a proteção espiritual estava vigilante, mas somente entrava em ação quando os fatos pudessem prejudicar a missão do grande discípulo do divino. Mestre que se empenhava conscientemente em seu próprio favor, sem entretanto esquecer-se de obedecer às leis físicas para a sua própria harmonia. Dos 7 aos 14 anos, a mente do pai passou a intervir mais, dividindo as influências dividindo as influências. Dessa fase à maioridade, o pai assumiu a liderança e daí em diante, como espírito superior, ninguém o segurava. Ele tornou-se ele mesmo, como se o próprio mundo, quebrando as amarras exteriores pela verdade que já conhecia, que começava a viver. A hereditariedade, sob todos os ângulos, é atrofiada pelo poder do espírito. Os impulsos inferiores cedem lugar às emoções elevadas. A violência transforma-se em mansuetude, o ódio em amor, a usura em caridade, a vingança em perdão, o silêncio na ignorância e música divina. Os conceitos de liberdade daquele ser se apresentavam a seus familiares como uma contradição, que, à primeira vista, pareciam ser subversão, desobediência e ingratidão, com que, de pronto, seus pais não concordaram. Eis porque, antes de reencarnar, pediu licença para ingressar na família. Explicou primeiramente à sua futura mãe as consequências que poderiam advir da sua presença no seio da família Bernardoni. Andréia, deixa eu só fazer um comentário. Nessa parte que a gente leu, eu achei muito rico quando ele fala aqui, né, que no começo ele sentia uma influência muito forte da mãe e de Jarla, né, e dos 7 aos 14, uma influência mais forte do pai. E segundo, né, a, algumas obras que colocam que existem algumas fases no momento em que o ser ele reencarna, aonde vai acoplando algum dos seus corpos, né? Então, considerando o ser tendo esse corpo, o físico e o duplo etérico, né? Então, o corpo etéreo físico, o corpo astral, o psicossoma e o corpo mental. Então, eles colocam que quando nasce até os 7 anos, mais ou menos está acontecendo ali uma estruturação desse corpo mais denso, né, que é do corpo físico e do corpo etérico. Então é quando o organismo está se estruturando. Dos 7 aos 14 começa a ter um acoplamento maior desse corpo astral, que é um corpo ligado às emoções. Então é quando começa as emoções virem mais à tona, ter um aflorar de né, das emoções, a puberdade. E dos 14 aos 21 é quando tem um acoplamento maior do corpo mental. Que é quando o ser, ele, como se fosse, ele fala assim, ó, agora sou eu tô aqui nessa reencarnação. Então achei interessante quando ele colocou isso, né? Que
a mãe teve uma influência maior nessa primeira etapa, né, que desde o nascimento até os 7, e dos 7 aos 14 o pai teve uma influência, e que depois ele, né, quando ele fala que depois ele toma o caminho da vida dele. Então, eu queria compartilhar essa reflexão aí com vocês. Né? E eu achei interessante, assim, mostra que mesmo ele num espírito tão já evoluído, né, como o início na carne é difícil para todo mundo, até a adaptação ocorrer, né, até você estar ciente do que está acontecendo e conseguir atingir a tua essência espiritual realmente, né? Quanto tempo leva? Isso me leva a um outro questionamento que vai diretamente para os educadores aqui do grupo, de que ele só começa se a gente fizer uma analogia com o encarnado, ele só começa a tomar ciência de si realmente a partir da adolescência. Isso leva a gente a pensar na fase da criança, né? A educação, como lidar com isso, porque você vê gente que acha que a criança tem que ter uma certa decisão nas coisas que interferem com ela, outros acham que não, tem que ser totalmente tutelada. E a gente vê que, na verdade, o espírito encarnado, nesse período, ele não é, de fato, ele mesmo. Ele está sob todo tipo de influência. Como ele mesmo passou pela influência da mãe, da Jarla, do pai, até recobrar, digamos assim, a consciência de quem ele realmente é. Então, isso faz pensar, do ponto de vista espiritual, trazendo para o encarnado, como lidar com as crianças nessa fase, de criança mesmo. Falando sobre essa questão da adolescência, essa quebra, né, de valores até familiares, assim, é como se há uma desconexão até neurológica, assim, né? Existe toda uma quebra. E aí ele passa justamente a buscar outras referências que não a família. Então, às vezes a família fala que, não escuta mais e tal. Ele está entrando no processo que ele vai, né, se tornar a pessoa que ele realmente veio, né, para ser. Então, aí tem tanto as influências, né, positivas quanto negativas. Mas quando se encontra uma aliança ali com um professor, com um tio, com alguma pessoa que seja né, que tenha bons conselhos e ele adquira ali uma boa afinidade, até os psicólogos, as pessoas que trabalham nesse sentido, elas falam para buscar esse contato com essas pessoas, assim, que vê que tem mais afinidade, né? Porque é ali que ele vai também buscando outros valores, né? E não é uma coisa assim negativa, é porque ele está experimentando realmente, né? Eu estou agora começando a leitura, o estudo assim da vida de Santo Agostinho, né? E ele foi até 30 e tantos anos um espírito rebelde, né? E eu achei interessante que eu ouvi, né, uma mãe dizendo assim, a mãe dele, que é Santa Mônica, né? Ela é meu exemplo de mãe, porque ela sempre confiou ali, e ele foi um dos mais, né? Imagina, com 30 anos ainda tá vivendo, né, as questões daquela época, né, de festas, de mulheres, de bebida e tudo. E ainda depois ele conseguiu ser despertado lá pelo bispo Ambrósio, né, que eles falavam que não era para ele se aproximar, que ele tinha uma boa conversa e tudo, e ele encontra ali realmente as respostas que ele buscou. Mas é isso, eles estão buscando, né, coisas que façam sentido para eles, né, para mostrarem quem realmente eles virão a ser, né? E nessa sua fala, Neuza, eu fico pensando sobre a importância do afeto, né?
porque as más influências também elas são afetuosas, né? E é por isso que elas seduzem também, né? Então, assim, quando existe a oportunidade de um encaminhamento, né? A atenção constante nessa fase tão crítica que é a adolescência também, né? Dos pais, a atenção, mas com leveza, né? Que seria o ideal, e o E afeto, que de toda forma tem que existir, né? Porque principalmente o mal também é afetuoso. não negar o que eles estão passando, né? Quando eu falava com eles, eu falava bem abertamente, né? Na escola, assim, eles tinham muita liberdade, porque quando você nega, não quer ver o que está acontecendo, né? Que eles estão se envolvendo com drogas, né? Com bebida, então... E aí é como se você estivesse num lugar e eles em outro. Quando você fala abertamente sobre essas coisas, fala, é muito prazeroso. Eles me olhavam assim com o olhão. Como assim? Eu falo assim, eu sei que vocês se sentem bem e tudo, né? Mas existem outros valores. Aí eu ia por esse lado, assim, né? Mas era bem interessante, assim, tem que realmente se desnudar, né? Olhar para as coisas como elas são verdadeiramente, ver o que eles estão passando, chegar lá no ponto mesmo, para que eles tenham essa confiança, né? O Silvio tinha feito essa pergunta, eu entendi mais ou menos assim. E do 0 ao 7, né? Que, vamos lá, do 0 ao 7, como que vê isso? Eu lembro que lá a gente falava muito dessa ligação com a mãe, né? Que é muito importante até os 7 anos mesmo, que tem que ter, que a mãe tem que estar ligada e tudo. E eu falo assim, é um exercício, né? Porque você tem que estar ligado, depois você tem que se desligar e ver. Mas a criança, mais ou menos o que eu entendi assim, muita gente acha que a criança até os 7 anos já pode ter decisões, liberdade, uma série de coisas que, de repente, pelo que é colocado, né, não é assim também. E a gente está vendo muita criança com excesso de liberdade já muito novo, né? É tipo assim, determinando, tomando decisões, né? As famílias deixando que essas crianças tomem decisões muito novas. Exigindo coisas também, né, Diva? Isso, Um grau né? de exigência altíssimo. Muito novas, né? E como é que é, né? A gente está abrindo mão desse papel, não só de educador, mas de, sei lá, essa ligação física que a gente ainda tem mesmo, né? A mãe, essa coisa até os 7. E depois dos 7 aos 14 ainda também temos essa. Vai se desprendendo aos poucos, mas ainda temos que estar presentes, assim, com determinações, vamos dizer assim, com uma certa. Como é que é? A gente tem que determinar o nosso poder em cima disso, né? Mostrar que a gente tem que ter esse poder. Depois, sim, eu acho, mas a gente está vendo isso acontecer e tem gente que prega isso, né? Essa liberdade toda para criança muito pequena. Quem tem a melhor, assim, que eu considero literatura sobre isso é Rudolf Steiner. Ele fala da antroposofia, né? Do desenvolvimento de cada fase, da importância de cada... Os setênios, né? Justamente Isso, isso. dos setênios, né? Até de pequenos até adultos. E essa primeira fase é isso mesmo, é a conexão com a mãe. E depois é como se a mãe apresentasse para o pai, fala, olha, esse aqui é o pai que eu escolhi para você. E aí a gente vê isso no texto, né? Que ele fala que depois ele foi seguir o pai, porque diz que o pai é o que leva para a vida mesmo, assim, para a mãe é o acolhimento, é o amor e tudo, e o pai é o que leva para. Mas é muito interessante assim essa literatura, mas eu vou voltar aqui à frase que eu sempre falo, que está tudo certo. O que a gente tem que acreditar é que cada pai, cada mãe é o pai certo para cada criança. E que eles vão se desenvolver, porque ali existe um elo, né? Já ancestral, né? Que eles vão
tem que se desenvolver e tudo. E hoje o que a gente percebe é que existe muita mudança já no, na criança, no recém-nascido, por exemplo, a gente vê agora, né, estou vendo presencialmente aqui, a estrutura corporal é outra, ele já tem a cabeça firme, já nasce, ele já está olhando de um lado para o outro. Antigamente as crianças não eram assim. Então, eles estão se desenvolvendo muito mais rápido. Então, essas primeiras fases que os pais já estão dando mais autonomia, é porque sentem já essa confiança, né? E já tem ali uma aliança entre eles que é muito maior do que a gente possa compreender. Então, na minha visão, tá tudo certo. E Mas daí... pode falar, João, pode. eu ia também só colocar uma questão que eu também fico pensando nessa quantidade de espíritos que estão vindo de fora do planeta, com uma mente muito além das nossas convenções. Então, a gente escuta muito falar assim, né, que um dos papéis dos pais é meio que não atrapalhar, né? Então, no sentido de auxiliar o desenvolvimento. E aí eu vou colocar uma experiência minha como filho, porque eu sou caçula de 4 filhos, são 3 irmãs e depois veio eu. E eu pode não parecer, mas quando eu criança eu era extremamente agressivo, muito, muito agressivo. Muito mesmo. Elas falam assim, nossa, como é que você mudou, Ismael? Mas eu era brabo e batia, era assim de uma agressividade muito grande, né? Então eu tinha essa energia que eu tinha que eu não conseguia conter, né? E em casa sempre teve muito esse aspecto, né, do o culto do evangelho no lar e esses aspectos das virtudes. E a minha irmã mais velha, ela sempre foi muito sábia. Né, ela não gosta que a gente coloque esse peso nela, mas realmente ela foi ali uma irmã mais velha e que ela trabalhava muito com essas questões da virtude, do ensino. Então, tinha os meus pais, né, e as minhas irmãs mais velhas. Interessante que aqueles conceitos foram, com o tempo, foram sendo assimilados e foi me tendo ali como um material que foi forjando a minha personalidade para o futuro, sabe? Então isso é muito importante. Tá proporcionando essa base de virtudes para que pelo menos tenha ali o humus para quando a personalidade começar a se ancorar, a se estruturar, ter material para desenvolver uma personalidade que esteja mais em sintonia com a missão da pessoa, sabe? E a outra coisa que eu ia falar, então, já que a Neuza também falou dos setênios, porque esse processo de 7 em 7 ele continua, né? A gente falou dos 7 aos 14, que é a parte emocional, dos 14 ao 21, que é a parte do corpo mental, e depois continua como se fosse o mesmo ciclo da parte física, emocional e mental, só que um plano acima, né? Então, dos 21 aos 28 é como se retornasse à parte física. E aí um dos pontos é a pessoa ela quer já ter o seu trabalho, ela já quer começar a pensar assim, em estar no seu ambiente físico já estruturado, independente, ter o seu emprego, talvez até uma casa, né? E aí dos 28 aos 35 ela já quer estar ancorada com a parte emocional, já quer ter uma família, filhos. Claro que isso varia bastante, mas é algo que eles colocam, né? E dos 35 aos 42 é quando já vai organizando, estruturando um plano mental acima, né? Ele já está com a vida mais ou menos organizada, com a família, é quando ele começa a pensar em níveis mais profundos, até de espiritualidade. Então isso vai seguindo, são planos acima, né? Nesses setênios e de 3 em 3, triádico. É isso. Porque todo esse questionamento, porque, claro, a gente está aqui falando de Francisco, que não só tem uma elevação fora do nossa compreensão, como tem um auxílio ao seu redor que é estupendo. Mas no ser comum, assim, lá começando a engatinhar como nós, esse período inicial,
quando chega nessa fase da adolescência, que você começa a ter acesso a quem você realmente é, o teu passado pode gerar sérios conflitos e, a partir daí, desencadear problemas internos e externos com os pais, com a família, porque ele começa a se identificar com uma coisa que é totalmente contrária ao que ele viveu até agora. Então, a minha pergunta estava mais ou menos nessa linha. E a gente vê, os adolescentes estão cada vez mais, digamos assim, sem estereotipar, problemáticos, porque eles estão se questionando mais. Então, eles estão gerando mais preocupação nos pais, não porque eles por estarem fazendo algo fora do esperado, mas pelo despreparo dos pais, que não têm essa compreensão. Aí eu vou levar para outra questão. Como na ciência, a evolução gradativa do conhecimento da espiritualidade vai levar a ciência pura a um outro patamar de coexistência e compreensão, será que, da mesma forma, essa compreensão da espiritualidade vai levar a um relacionamento pais, filhos e família cada vez mais diferenciado? O, o que você acha, Silvio? Vou colocar para você, o que você acha? A minha impressão é que, da mesma forma como vai caminhando a ciência, a integração pais e filhos vai sendo maior. Os espíritos que estão vindo, como a própria Neuza falou, que o pessoal fala muito, né, de geração, crianças cristal, criança isso, criança aquilo, eles têm uma visão de mundo já diferente desde de muito cedo, né? E muito dessa, sem querer ser petulante, né? Eles trazem uma certa imposição nas posições dele em relação aos pais, que é muito mal compreendido, né? Talvez por eles já terem uma visão do que os espera mais cedo do que a gente imagina. Aí, será que essas fases não estão se antecipando? Ou que não estão se antecipando? Eles já não estão começando pelo degrau inferior, estão começando já, como você disse, que os ciclos vão se repetindo, mas em níveis cada vez um acima do outro. Será que eles já não estão encarnando já num nível acima do inicial, como era alguns anos atrás? Talvez. Né? Assim, um plano acima. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Mas eu acho também que tem uma interferência aí do nosso movimento enquanto sociedade, sabe? A gente sem tempo, é tudo muito rápido, né? E a gente não tem essa condição de também estar nessa atenção toda. Por outro lado, esses espíritos que estão chegando estão numa condição de evolução mais à frente, né? Mas aí eu fico pensando assim, em situações de vulnerabilidade grande, como é que é isso, né? Será que essa condição espiritual que esse ser humano traz, ela consegue enfrentar situações de grandes dificuldades, como pobreza, como escassez até de alimento, de escola, de tudo? Como é isso? Precisaria vir realmente um ser, né, muito evoluído para poder estar superando essas dificuldades, né? Não sei, eu fico pensando assim. Eu não penso assim, não, que precisaria ter uma grande evolução, não. Bastaria começar a ter evolução, porque eu conheço vários casos de pessoas com bastante dificuldades, mas que são crianças super tranquilas, super felizes, e não são afetadas pelas adversidades. Mas Eu isso acho é uma que, regra? olha, Isso existe, né? no, Mas é no meio difícil. inicial, eu acho que não pode, não vou dizer que é a regra, mas tem bastante.
e cada vez mais. Se você for ver esses países da Ásia, na Índia, onde as condições de miserabilidade são enormes, você vê famílias, comunidades inteiras que vivem para os nossos padrões em condições subhumanas, mas que levam a vida delas sem nenhum desespero, sem nenhuma revolta, e são a maior parte da população mundial. O problema é a visão do mundo que o ocidental tem e que muitos países orientais têm, que é totalmente diferente, totalmente deturpada pelo ocidental, principalmente o ocidental das Américas.